Pessoal, então, olá, vou disponibilizar aqui a aula, tá, do modelo ISLM para uma economia aberta para vocês estudarem para a prova, que será na próxima semana. Então, vamos lá, tá? Então, nós estamos abrindo o modelo ISLM. Lembra que o modelo ISLM, ele, ele se referia a uma economia fechada. Agora nós temos uma economia que tem relações com o resto do mundo. E essas relações vão estar registradas no que nós chamamos de balanço de pagamentos, tá bem? Onde é registrada toda a entrada e saída de divisas entre residentes e não residentes de um país, tá? Seja transações de bens, de serviços, financeiras, de rendas, tá? Nós já vimos isso na aula passada. Bom, nosso livro referência ainda continua sendo o Manual de Macroeconomia dos Professores da USP, tá? Por quê? Porque ele é o mais completo nesse assunto. Tão completo que, inclusive, vão ter algumas partes que nós não vamos abordar, tá? Porque já hoje em dia quase não é mais cobrado, né, alguns assuntos aqui colocados, né, no ENAD, em concursos. Então, vamos focar no que o que é cobrado aí normalmente dos alunos, tá? E esse modelo ISLM e SLMBP, né, que é uma economia aberta, também é conhecido como modelo Mendel-Fleming, tá? Que foram dois economistas que desenvolveram, né, as ideias deles, né, que desenvolveram esse modelo, tá bom? Então, vocês podem encontrar em provas, né, com esse nome, com base no modelo Mendel-Fleming, enfim, né, e resolva a questão, tal, tal. Então, você já sabe que é o modelo ISLMBP. Agora, uma coisa importante, se você pegar alguns livros, como, por exemplo, o livro do Blanchard, né, Olivier Blanchard, que é um livro bastante conhecido de macroeconomia, livro do Oliver Blanchard, né, Macroeconomia, lá no capítulo 20, ele vai tratar da economia, né, desse modelo ISLM-BP, tá? O nome desse capítulo no livro dele chama O Produto e as Taxas de Juros e de Câmbio. Isso aqui no manual, deixa eu ver o que está comigo, que eu tenho, deixa eu ver que edição que ele é. É um já mais antiguinho, né? É o segunda edição, deixa eu procurar aqui, de 2001. 2001, segunda edição. Tá, então nesse capítulo ele vai trabalhar o modelo ISLM, ele vai falar que também é conhecido como modelo Mendel-Fleming, como nos outros livros também dizem, tá? Só que lá no livro do Blanchard, ele só vai trabalhar um caso do modelo Mendel-Fleming, que é o caso de uma economia com plena mobilidade de capital, onde a curva BP do balanço de pagamentos vai ser horizontal. E nós vamos ver que essa curva BP pode ser vertical, pode ser inclinada e ainda tem diferentes graus de inclinação, tá? Então, se você for estudar pelo modelo do Blanchard, lembre-se que você está vendo apenas um caso,
tá? Na verdade, nós teremos 4 casos, eu vou abordar 2. Então fica aí a dica para você, tá bom? Tome cuidado. Bom, então vamos lá. Então o modelo ISLM-BP, ele, como eu coloquei para vocês aí na tela, tá, ele quer ver o desempenho da economia, né, diante, tá, do regime cambial adotado. Então isso vai ser muito importante, nós vamos ter que saber inicialmente qual o regime cambial que se está tratando dessa economia, se é um regime de câmbio fixo ou um regime de câmbio flutuante, tá bem? E o grau de mobilidade de capital, ou seja, tá, se a entrada e saída de capitais desse país é muito fácil ou muito difícil, tá? E o que pode estar por trás de ser muito fácil ou muito difícil? Vários fatores, né? Às vezes o governo tem políticas de controle de capital, às vezes tem impostos, tem, enfim, pode ter alguma dificuldade na exigência mínima de um capital que entra no mercado financeiro, por exemplo, né, para sair, tem que ter uma permanência, ou não deixar determinados capitais, né, entrarem no país, tá? Então, enfim, por diversos motivos aí, isso pode aumentar ou diminuir o grau de mobilidade de capital de um país. Isso vai influenciar nas políticas econômicas, né? E o seu resultado. Então, tanto o regime cambial aliado ao grau de mobilidade de capital de um determinado país vai impactar nos resultados das políticas econômicas adotadas pelo governo, tá? No que se refere ao crescimento econômico, tá? E à taxa de juros, ok? Então, é isso aí que nós estamos querendo ver. Quais são os efeitos sobre crescimento econômico, taxa de juros, câmbio, numa economia que tem determinado grau de mobilidade e usa um determinado regime cambial, tá? Então, feitas essas observações, né? Então, nós vamos trabalhar com 2 regimes de câmbio, o câmbio fixo e o câmbio flutuante. A gente já teve uma aula sobre isso, tá? Então, lembra que o câmbio fixo, ele não é fixo porque o governo determina por lei, porque o governo entra comprando ou vendendo divisas para manter a taxa de câmbio naquele patamar. É como se eu disse para vocês, é como se eu quisesse manter o preço do quilo da batata em determinado valor. Então, eu não faço isso por lei. Eu, como sou grande no mercado, né, que é o caso do governo, por meio do Banco Central, ele tem a capacidade, ainda que limitada, né, de comprar ou vender batatas para ficar naquele valor do quilo que eu desejo. A mesma coisa da taxa de câmbio, tá? Já vimos que o regime de câmbio fixo ao longo das últimas décadas foi deixando de existir na maioria dos países, porque com grande mobilidade de capitais, né, que nós passamos a ter com o desenvolvimento de tecnologias, as desregulações governamentais, né, ficou praticamente inviável um governo manter um câmbio fixo. É necessário ter muita bala na agulha, muito capital para isso, e muitas vezes o governo não tem, aí sofre ataques especulativos, e ele não consegue manter a taxa no nível que ele determinou. Tá? Então, hoje a grande maioria é flutuante, mas quando eu era estudante, ainda existia bastante países que tinham um regime de câmbio fixo, inclusive o Brasil, né? No Plano Real, primeiro, no começo do Plano Real, até o Plano Real foi implementado no governo Itamar Franco e seguiu até o governo FHC, né? Lembra que até o final do primeiro governo FHC, o câmbio era praticamente fixo, né? Ele tinha bandas cambiais, podia flutuar dentro de 2 bandas. Bom, ok, então lembre lá da aula passada sobre regimes cambiais, tá? Bom, aqui uma coisa importante, né? A taxa de câmbio que nós vamos considerar relevante aqui, tá? Para influenciar aí os resultados do nosso modelo é a taxa de câmbio real, tá? E não a taxa de câmbio nominal. Vocês verão mais sobre isso na disciplina, eu acho que é de economia internacional, tá? Mas, de qualquer forma, eu coloquei para vocês aqui, ó, inclusive o livro do
professores da USP, eles vão falar sobre isso, né? Que a taxa de câmbio real, que eu estou chamando por essa letrinha grega teta, né? É igual à taxa de câmbio nominal multiplicada pelo preço dos produtos estrangeiros, no caso, algum índice de preço na estrangeira, como existem milhares de preços numa economia, né? Você usa um índice, tá? Dividido pelos preços dos produtos nacionais, né? Também indicado por um índice, né? Já que são vários produtos, tá? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Pensa comigo. Imagine que os preços internos subam, tá? A taxa de câmbio nominal continue constante e o preço dos produtos estrangeiros continue constante. O que vai acontecer? Que isso daqui, a taxa de câmbio cai, ou seja, há uma valorização do câmbio, ou uma apreciação. Em termos reais, né? Em termos nominais, ele continua o mesmo valor, mas em termos reais, há uma valorização. Como assim, professor? Há uma valorização? Olha, embora o câmbio continue com o mesmo valor, se os preços estão subindo aqui, vai ficar mais difícil do pessoal lá de fora comprar produtos aqui dentro, né? Vai ficar mais caro para eles. Porque os preços estão subindo, embora a taxa de câmbio continue o mesmo. Então, é como se a taxa de câmbio tivesse mais valorizada agora. Ou seja, o estrangeiro vai precisar de mais divisas, né? Para comprar nossos produtos aqui, mesmo a taxa de câmbio nominal não sendo alterada. Vamos pensar um outro exemplo agora, aqui contrário. Agora imagine que, por exemplo, os preços aqui, a inflação continue constante, não tem aumento de preços, a taxa de câmbio nominal continua constante e o preço externo, né, a inflação lá fora está alta. O que vai acontecer aqui? Matematicamente, o resultado do numerador vai aumentar, né? Então, o resultado total da conta aumenta. Então, vai ter uma alta da taxa de câmbio, uma desvalorização da nossa moeda. Por quê? Embora a taxa nominal de câmbio continue a mesma, eu vou precisar de mais moeda nacional para poder comprar a mesma quantidade de produtos estrangeiros, né? Que estão ficando mais caros, não por conta da taxa de câmbio, mas porque está tendo inflação lá no país externo. Tá bom? Então, de fato é relevante para as transações externas, né, em relação à taxa de câmbio, é a taxa de câmbio real. E se você tiver uma taxa de câmbio nominal e a inflação está subindo lá fora, e a inflação, os preços estão subindo aqui dentro, tá? Se, por exemplo, a inflação lá fora estiver sendo maior do que a interna, é como se a taxa de câmbio real estivesse subindo. Caso contrário, né? Se fosse a inflação aqui no Brasil tivesse maior do que a estrangeira, se a taxa de câmbio continuar constante, a nominal, é como se a taxa de câmbio real tivesse valorizando, tá bom? Ok, então eu não vou cobrar de vocês, né, essas interpretações aqui, mas é importante que vocês saibam que o importante para as relações externas, né, no que tange a taxa de câmbio, é a taxa de câmbio real, tá? Leva em conta aí o que está acontecendo com os preços internos e externos, tá? Bom, aí aqui embaixo eu fiz só uma simulação para você, né, de um exemplo, né? Considere aí um carro que custa 15 mil reais no Brasil e o mesmo automóvel nos Estados Unidos custa 12 mil reais. Se a taxa de câmbio nominal no Brasil for R$ 1, então tem aqui, ó, taxa de câmbio nominal, tá? Vamos pegar um preço de um único produto, no caso, né, que é o carro nos Estados Unidos, seria o nosso preço externo. Aqui, no caso, estou usando para facilitar a nossa vida, simplificar o preço de um único produto. E embaixo, o preço do carro produzido no Brasil em reais, né? Então, veja que aqui está em reais, aqui está em dólar. E aí, se fizer esse cálculo, né, dá que a taxa de câmbio real é 0,8, tá? 0,8, tá bom? Opa, agora você pode fazer aqui, se você... Então,
No caso aqui, só para destacar, né, a gente usou o preço de um único produto, você poderia usar um determinado índice de preços, né, se fosse para ver vários produtos do país. Na verdade, se for calcular a taxa de câmbio real mesmo, você tem que pegar um indicador que serve para você, tá, o que está acontecendo com os preços no país, dentro do país ou fora do país externo que você está analisando, né. Aqui, no caso, a gente fez só com é o exemplo do próprio livro, né, se eu não me engano, do Manual dos Professores da USP, tá, só para simplificar, pegar um preço de um único produto, né. Aí você depois, se quiser, você faz essa mesma simulação aqui, ó, deixa a taxa de câmbio nominal constante e faz a mesma coisa que eu fiz ali, aumenta apenas o preço do produto externo, tá, e mantém constante o produto, o preço do produto interno. Aí vê o que acontece com a taxa de câmbio, se ela valoriza ou se desvaloriza, a taxa de câmbio real. Depois faz o contrário, né, mantém o preço do produto externo e, sei lá, aumenta o preço do produto interno e veja o que aconteceu com a taxa de câmbio real, né. Então você vai chegar nos mesmos resultados que eu falei, só que você vai fazer um teste numérico, tá. Beleza, vamos lá. Vamos ao que interessa. Então, se você pegar o Manual dos Professores da USP, tá, nós vamos ter antes de falar o que nós vamos ter aqui, como eu estou colocando para aparecer por partes, né, vamos falar antes aqui que nós temos o modelo ISLM, que nós já vimos em outras aulas, fizemos exercícios, tal, já sabe o que significa, como manipulá-lo. Então, o modelo ISLM mostra os pontos de equilíbrio interno do país, né, tá, do crescimento econômico, da taxa de juros, né, interligação entre o mercado monetário e financeiro. Agora nós vamos acrescentar o setor externo, que é o balanço de pagamentos, tá, que a gente vai chamar de BP, balanço de pagamentos, já tivemos a aula sobre ele, tá. Então nós vamos achar agora, as combinações do ponto de equilíbrio interno, tá, com BP, tá, mas quando o saldo do balanço de pagamento é igual a zero, tá, tudo bem? Então, no modelo ISLM, nós vamos acrescentar uma terceira curva, que é a curva BP. E o que mostra para a gente essa curva BP? Os pontos de equilíbrio do balanço de pagamentos, ou seja, os pontos onde o balanço de pagamentos, né, o saldo do balanço de pagamentos seria igual a zero. Por que é igual a zero, professor? Porque a entrada e saída de divisas são iguais. Então, não está alterando o balanço de pagamento. Lembra que ele registra a entrada e saída de divisas, né, do país, dos residentes com os não residentes, seja qual forma for, né, eu já disse para vocês aqui, nós já vimos na aula passada, venda de bens, serviços, compra, né, ou venda de bens, serviços, recebimento, caminhamento de rendas, fluxos, entrada e saída de capitais financeiros, de investimento direto, entrada e saída. Então, né, a gente sabe que tudo que entra é positivo, tudo que sai é negativo. Então, quando o valor positivo é igual ao negativo, tudo que entrou e saiu é igual a zero, nós estamos falando que estamos nesses pontinhos sobre, em cima, a curva BP, que vai aparecer no modelo ISLM, tá? Em cima da curva BP. Então, a curva BP representa o saldo do balanço de pagamento igual a zero. Então, é o equilíbrio do balanço de pagamento, tá? A inclinação dessa curva vai depender do grau de mobilidade de capitais do país, tá? Então, é importante a gente saber isso daí. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, a primeira situação que nós vamos ter no livro vai ser uma economia onde a BP é representada verticalmente. Isso aqui seria uma economia sem mobilidade de capital. Então, uma economia que não faz transação com o resto do mundo. Então, eu coloquei aqui, ó, BP não depende da taxa de juros, tá? E a única forma de alterar a renda, né, é por meio da alteração na taxa de câmbio. Tudo bem? Então, aqui são economias praticamente que vão se economias que vão se aproximar desse caso aqui, uma economia cubana, economia da Coreia do Norte, tá?
e pouquíssima mobilidade de capital, se aproximaria desses casos aqui, né? Nós não vamos ver esse caso, tá bom? Porque já não é mais cobrado um ENAD em concursos, então nosso tempo aqui é limitado diante da quantidade de conteúdos que nós temos que abordar, né? Boa parte dos livros nem, acho que o Manual dos Professores da USP é o único que apresenta esse caso, tá? Então não vamos ver esse daqui. Então você pode pular essa parte no livro se quiser, tá? No que diz respeito à prova. Aí vamos ter um outro caso com livre mobilidade de capital. Nesse caso, a curva BP vai ser horizontal. Horizontal, tá? Muito importante aqui é você gravar que quando eu digo livre mobilidade de capital, a curva BP vai ser horizontal. Por que eu digo isso? Porque muitos exercícios o autor ele coloca assim, ele explica, ele não coloca o gráfico para você, mas ele fala que é uma economia com livre mobilidade de capital. E aí você vai ficar em dúvida se a curva é vertical, se é horizontal, se é inclinada, para poder saber os resultados, né, das políticas econômicas. Então, já tem em mente, livre mobilidade de capital é uma curva horizontal da BP, tá? E a ISLM, professor, a ISLM não vai ter alteração, tá? Então, estamos aqui, tá? Então, a taxa de juros, ela vai determinar o equilíbrio do balanço de pagamentos, nesse caso, e a renda não vai ser importante para determinar o balanço de pagamento, tá? Ele vai dizer que isso aqui são economias que se aproximam desse caso, vão ser economias normalmente pequenas, que têm grandes fluxos financeiros, né? O mínimo de restrição possível, sei lá, por exemplo, uma economia igual, acho que Singapura, Taiwan, né? Economias muito pequenas que têm muitas transações internacionais, principalmente financeiras, pouquíssimas restrições, né? Então, como eu disse, lá no livro do Olivier Blanchard, né, no capítulo 20 dele, ele vai tratar apenas esse caso. Eu disse que tem 4, tá? Então tomem cuidado. Pode ter livros que normalmente tratam só um caso. E aí nós temos ainda aqui 2 casos que é com mobilidade imperfeita de capitais, que é a maioria dos países, né? Tá? E países normalmente grandes. Então, existe mobilidade de capitais, só que existem umas fricções, né? Nessas entradas e saídas de capitais, um pouquinho mais de imposto, um pouquinho menos, algum tipo de regulação, tal, certo? Bom, e aí nesse caso nós vamos ter duas curvas. Aí no caso a curva BP ela vai ser inclinada em ambos os casos, só que em uma ela vai ser mais inclinada que a LM e outra ela vai ser mais inclinada que a BP, tá? Então estão aqui os exemplos, ó. Veja que no primeiro caso a BP está mais inclinada que a LM, se aproximando mais aqui de uma economia sem mobilidade de capital, tá? E no segundo caso, a BP é mais inclinada que a LM, tá? Se aproximando mais de uma economia com plena mobilidade de capital. Bom, eu não vou tratar com vocês aqui os 2 casos. Como eu disse, né, nosso tempo é curto e eu vou focar naquilo que está sendo cobrado ultimamente. O que está sendo cobrado ultimamente nas provas do ENAD e concursos é os 2 exemplos aqui do meio, tá? Plena mobilidade de capitais, tá? E com imperfeita mobilidade de capitais, mas com a LM, né, mais inclinada, com a BP mais inclinada que a LM. Então, esses 2 casos que eu fiz no asterisco, é os que eu vou ensinar para vocês aqui que vou cobrar, tá? Que é o que está sendo cobrado ultimamente. Mas se o dia da manhã você for prestar um concurso, alguma coisa aí, nunca é demais, né, estudar os outros casos, porque eventualmente, né, podem cair, tá? E em todos esses casos, né, o efeito da política monetária e fiscal
pode ter efeitos diferentes, né, quando comparado aí com outros, né? Então, dependendo da inclinação da BP, os efeitos sobre o crescimento econômico, câmbio, juros, né, podem ser diferentes, tá bom? Então, nós vamos ver a partir de agora, né, os dois casos, né? Deixa eu voltar aqui, antes de ir para os dois casos, né? Deixa eu explicar mais um pouquinho para vocês. Primeiro, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Nós estamos supondo que aqui, ó, veja em todos os gráficos, nós temos aqui, ó, a taxa tem I igual I asterisco. O I é a taxa de juros interna. Nós estamos partindo do pressuposto que a taxa de juros interna, para ter equilíbrio no balanço de pagamentos, né, ela é igual à taxa de juros externa, tá? O livro vai colocar igual à taxa de juros externa, mas a gente já viu que é taxa de juros externa mais expectativa de desvalorização cambial, nós já vimos sobre isso no slide anterior, tá? Mais o risco país, mais os custos de transações, né? Então, para um país ter equilíbrio aí, não ter entrada, né, pressão sobre entrada ou saída de juros, né? A taxa de juros interna, né, dos títulos públicos, aqui a taxa básica da economia Selic, né, ela teria que estar teoricamente com a taxa de juros externa mais livre de risco, normalmente vai ser a taxa de juros americana, né? Mas a expectativa de desvalorização, porque nós já vimos que se o câmbio desvalorizar ou não, isso influencia a decisão dos investidores, né, principalmente financeiros, né, de entrar ou sair do país, né, porque isso vai afetar a rentabilidade deles ao converter a moeda deles em reais e reais em moeda estrangeira novamente, tá? Risco país, que é, digamos, a probabilidade do país dar um calote, algo do tipo. Lembrando que isso é muito comum, o Brasil, a última vez que declarou foi, acho que em 86, moratória, né? Mas o Brasil já declarou várias moratórias ao longo da sua história. E os custos de transações, né? Sei lá, impostos, por exemplo, né? Coisas desse tipo, tá? Então, nós estamos partindo aqui que a taxa de juros interna é igual à externa, mais essas variáveis que eu falei para vocês e que nós vimos isso no slide da aula anterior, tá bom? Ok, que mais, professor? Ainda antes da gente começar a fazer as análises, eu quero falar para vocês que sempre que nós tivermos, né, os pontos internos da economia, de equilíbrio interno, que vai ser o encontro da ISLM, eles se encontrarem acima da curva BP, imagine que eu tenho aqui a curva ISLM, né? Tem aqui a IS, tem aqui a LM, e aí esse é o ponto interno, né? De equilíbrio interno. Então, o que vai estar acontecendo? Nós vamos estar tendo superávit no balanço de pagamento, tá? Então, sempre que tiver acima, à esquerda, né, da curva, é superávit. E se fosse para baixo, esse ponto de equilíbrio encontro da ISLM, a economia está operando com déficit no balanço de pagamento. Superávit no balanço de pagamento significa que está entrando mais divisas do que saindo. Consequentemente, a taxa de câmbio tenderia ao quê? A valorizar, né? Se está entrando mais divisa, mais dólar do que saindo, a tendência é que o câmbio tenha uma baixa, né? Uma valorização, uma apreciação. E se tivesse na parte de baixa aqui, ó, da BP, o ponto interno com o externo, o encontro da IS com a LM, né? Significaria que a economia estaria tendo déficit no balanço de pagamento. Tá? Ou seja, está saindo mais divisa do que está entrando. Isso, consequentemente, vai pressionar a taxa de câmbio. Nesse caso, ela tenderia a ter uma alta, uma desvalorização, uma depreciação, certo?
E se a BP for inclinada, né, pensa aqui, ó, para cima, esquerda, né, seria os pontos de superávit e a direita aqui abaixo seria os pontos de déficit, tá bom? Então, imagine que eu tenho aqui a IS e a LM está aqui, ó. Então, veja que nesse ponto aqui estaria tendo déficit no balanço de pagamento, estaria saindo mais divisas do que entrando. Logo, a taxa de câmbio tenderia a ter uma alta, uma depreciação. Professor, por que você está falando tenderia? Porque isso é a pressão que vai ocorrer sobre a taxa de câmbio. Agora, se vai acontecer isso ou não, uma desvalorização, uma valorização dela, vai depender do regime cambial adotado, tá? Por isso que nós vamos ver essas situações, tá? Num regime de câmbio fixo e num regime de câmbio flutuante, tá bem? Então, fiquem atentos para isso daí, tá? Uma coisa muito comum, alguns alunos perguntam, inclusive já me perguntaram na aula passada, né? Quando eu falo superávit, déficit do balanço de pagamento, tinha gente confundindo com superávit, déficit, né, orçamentário, dos gastos e receitas do governo, das contas do governo, não tem nada a ver, bicho. Lá nós estamos falando das contas do governo, orçamento público, receitas, né, do governo, por meio dos tributos, menos os gastos do governo, com tudo, né? É, pessoal, investimento do governo, compra de materiais, programas sociais, enfim, tudo que você imaginar, né? Tá, ali nós estamos falando do orçamento, aqui não, aqui eu estou falando balanço de pagamento. Balanço de pagamento registra entrada e saída de moeda estrangeira, divisas, no caso em dólar, tá? Todo país tem um balanço de pagamento, segue o manual internacional, tudo bem? As transações entre já falei de residentes com não residentes, já expliquei isso daí hoje umas 3 vezes rapidamente, já tivemos uma aula sobre isso. Então, se eu tiver superávit no balanço de pagamento, não é que eu estou tendo superávit nas contas do governo. Lá seria superávit primário, né? Superávit primário. Primário ou superávit nominal. Lembra que o primário você pega das receitas, né, do governo, desconta todos os gastos menos os juros. Por isso que é o nome primário. E o nominal, você desconta todos os gastos do governo, inclusive juros. Se sobrou dinheiro, é superávit. Se for negativo, é déficit, tá? Então, então a gente fala superávit primário, superávit nominal, déficit primário ou déficit nominal. Aí só lembrando que no Brasil, normalmente, né, a gente vinha tendo aí desde 2001, mais ou menos, 2001, tá? De 2001, se eu não me engano, não foi 2001, foi 99 e 2000, tá? Acho que foi 2000. Até 2013, o Brasil teve superávit primário em todos os anos nas suas contas fiscais, né? Porém, nesse mesmo período, ele teve déficit nominal em todos os anos. Embora superávit primário, o dinheiro que sobrava não dava para pagar os juros. E no conceito nominal entra também os gastos com juros, né? Tá? Agora, desde 2014, o governo vem tendo déficit primário e déficit nominal, né? Déficit primário e déficit nominal. Vamos ver esse ano aí, 2022, né? Se consegue ter um superávit primário, né? Mas acho difícil. Tá? Então, a gente tem desde 2014, né? Déficit primário. E se tem déficit primário, só pode ter déficit nominal, né? Se o dinheiro não dá para pagar nem as contas sem os juros, quando você for pagar os juros, né? Não tem como arcar com todo ele, né? Bom, o conceito de superávit primário, nominal aqui, não vai cair na nossa prova, tá bom? Mas só para não confundir,
tá? Com superávit no balanço de pagamento e déficit no balanço de pagamentos. Tá? Então, ó, feita essa observação, não esquece disso, hein? Pontos acima à esquerda aqui, ó, vai ser superávit e a taxa de câmbio tende a valorizar, tá? E na parte de baixo é déficit, né? E a taxa de câmbio tende a desvalorizar. Por quê, professor? Porque se a gente estiver nos pontos aqui de à esquerda, aqui significa que a taxa de juros, né, provavelmente com aquela determinada taxa de juros, tá? A economia pode estar, por exemplo, desacelerando e, consequentemente, importando menos. Se importa menos, está saindo menos divisa. Pode estar também atraindo mais capitais financeiros. Então, isso traz mais divisa por esse lado e pelo outro que eu citei, sai menos divisa, né? Então, tende a valorizar a taxa de câmbio, né? Você vai ter mais divisas entrando do que saindo. Você vai ter superávit e pressão para valorização do câmbio. Caso contrário, né, se estiver na região de déficit, ali provavelmente a economia pode estar muito acelerada, que vai estar aumentando as importações. Lembra que se a economia cresce, as importações começam a crescer. Se crescem as importações, é necessário utilizar mais moeda estrangeira, vai sair mais moeda estrangeira do país. Pode ser que a taxa de juros está baixa ao mesmo tempo e com isso está atraindo menos capitais financeiros, né? Então você vai ter, por um lado, saindo mais divisas e por outro entrando menos. Então você vai ter uma tendência ao déficit no balanço de pagamento, consequentemente uma pressão para a desvalorização da taxa de câmbio, tá? Então é isso que vai estar acontecendo. Então vamos ver aqui, né, quais é os passo a passo. Então, você não vai encontrar no livro passo a passo, então presta atenção aí, marca, faz sua colinha. Então, a primeira coisa que você vai fazer é deslocar a curva ISLM, quando eu dizer para você, né, que o governo fez uma determinada política econômica. E aí você tem que lembrar, né, que a IS se refere ao mercados de bens e serviço, que é o consumo, mais investimento, mais gasto do governo. E agora, como nós temos uma economia aberta, exportação menos importação, então, qualquer política econômica que mexa com essas variáveis, né, diretamente, é uma política, vai mexer com a ISM, com a IS, né? Tá? Nesse caso, quem vai mexer diretamente com essas variáveis vai ser a política fiscal, né? Então, você já sabe que política fiscal mexe com a IS. E a LM, nós já vimos que ela mexe, né, no mercado monetário. A oferta de moeda é igual à demanda por moeda, né? Então, você tem lá o mercado monetário, né, com moeda aqui, taxa de juros, tem a oferta de moeda vertical, já explicamos por quê, né? Porque é determinada pelo Banco Central com os bancos comerciais, e a demanda por moeda, né? Negativamente inclinada, que depende aqui da taxa de juros, né, e da renda. A economia, taxa de juros, né, de forma negativa, quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda, e a renda, quanto maior a renda, maior a demanda por moeda, né? Então, nós já vimos isso daqui, aí quando o governo faz política monetária, ele mexe com a curva de oferta de moeda, né, e altera a taxa de juros básica da economia. Bom, então você tem que lembrar lá do modelo ISLM, pelo amor de Deus, né? Não vai esquecer disso. Política fiscal IS, política monetária mexe com a LM, tá? E a gente sabe que depois dá um feedback entre esses dois mercados, o mercado de bens, representado pela IS, e o mercado financeiro pela LM, né? Então, a LM, quando o governo faz uma política monetária, mexe com a LM, nós vimos. Mas os efeitos disso sobre os juros vai afetar o mercado de bens e serviços. Lembra que são efeitos simultâneos, né? O modelo ISLM. Tá? Então, nós vamos apenas aqui para determinar se mexe com a IS ou com a LM, primeiro ver o primeiro efeito. É no mercado monetário, LM, política monetária, é com a LM. Se é política fiscal, com a IS. Então, vai lá e estuda de novo aquele conteúdo, se tiver dificuldade. Tá? E quando tiver efeito cambial,
O efeito cambial vai mexer aqui com X e M. Então, vai mexer aqui com X e M, tá? Exportações, importações de bens e serviços, tá? Bom, então, o primeiro passo. Quando eu te der lá uma determinada política econômica, você identifica, né, se é com a IS ou com a LM e se ela vai para a direita ou para a esquerda, lá no modelo ISLM-BP. Tá? Segundo caso, você vai ver se há déficit ou superávit no balanço de pagamento. Tá? Para isso, você precisa saber se você tá numa economia com plena mobilidade de capitais ou com plena mobilidade de capitais ou imperfeita mobilidade de capitais. No caso, nós vamos trabalhar com a BP mais inclinada que a LM, né? Mas poderia ter o caso contrário, que ela fosse menos inclinada que a LM, né? Então, então já disse, desloca a curva em SLM, em seguida você vai ver o ponto de equilíbrio, né, interno, que é o encontro da ISLM com a IS com a LM, e aí você vai ver em que região está da BP, está acima à esquerda ou abaixo à direita. Se tiver acima à esquerda, significa que há superávit. Se houver superávit, a taxa de câmbio tende a valorizar. Se tiver na parte de baixo, né, à direita, terá déficit no balanço de pagamentos. Logo, a taxa de câmbio tende a desvalorizar. Terceiro passo, você vai identificar qual é o regime cambial do país. Se é fixo ou flutuante. Tá? Por quê? Porque se for um regime fixo, tá, o governo não deixará a taxa de câmbio alterar. Que é fixo. Como que ele vai fazer? Por lei, fala, não pode alterar, não vai alterar, né? R$ 2 compra um dólar, ele não pode mudar. Não, não é assim. Ele vai entrar no mercado de divisas, né? Comprando ou vendendo divisa. Divisa é moeda estrangeira, né? Vamos pensar dólar no caso aí, tá? De tal maneira que ele vai entrar a comprar divisas para deixar a taxa de câmbio no ponto que ele quer, que não seja alterada. Ele tem que ter capacidade para isso, né? Tem que ter muitas divisas e muita capacidade de comprar ou vender, tá? Só que ao fazer isso daí, ele comprar ou vender divisas, ele vai fazer uma política monetária e vai afetar a LM. Nova, tá? Como assim, professor? Imagine que, por exemplo, né, a taxa de câmbio vai subir, vai ter uma desvalorização da taxa de câmbio. Como é um regime de câmbio fixo, ele não vai querer que isso ocorra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as suas divisas, vai diminuir as suas divisas, suas reservas internacionais, né, onde está guardadas as divisas, e vai fazer o quê? Ele vai vender. Então, já que está subindo a taxa de câmbio, o preço do dólar está subindo, ele precisa de mais reais para comprar dólar, e vai pegar os dólares que ele tem e vai vender. Só que ao vender, ele está fazendo o quê? Ele vende dólar e tira reais da economia, porque ele dá dólar para o cara dá reais para ele. Então, ao vender o dólar, o que ele está fazendo, em outras palavras? Ele está diminuindo a oferta de moeda doméstica na economia. Ele está aumentando a oferta de dólar, de divisas, mas está diminuindo a quantidade de moeda doméstica na economia. Ora, reduzir a quantidade de moeda, alterar a quantidade de moeda, o que ele vai estar fazendo? Ele está fazendo uma política monetária, nesse caso contracionista, né? Se ele está fazendo uma política monetária, ele está mexendo com a LM. Está mexendo com a LM, tá? E se fosse o contrário, que ia subir a taxa de câmbio estivesse caindo, ele quer manter a taxa de câmbio fixa,
Aí os efeitos aqui seriam tudo ao contrário, ele estaria novamente fazendo uma política monetária, só que seria expansionista, tá? Isso aqui vai ser muito importante para a gente ao analisar o modelo. Agora, se o regime for de câmbio flutuante, o governo não vai entrar comprando ou vendendo moeda estrangeira para deixar a taxa de câmbio fixa. É flutuante, ele vai deixar flutuar. Tá? Só que ao flutuar a taxa de câmbio vai afetar a curva IS. Por quê? Imagine que a taxa de câmbio, isso aí vai aumentar as exportações e reduzir as importações. Já vimos sobre isso aqui, como funciona, né? Em aulas anteriores. Ora, né? Isso aqui, ó, né, vai estar mexendo com a IS, que numa economia aberta, exportação e importação de bens e serviços, né, faz parte da curva IS. Então, no regime de câmbio flutuante, ao flutuar a taxa de câmbio, nós afetaremos a curva IS. Nesse caso, uma alta da taxa de câmbio vai deslocar a IS para a direita, e se for uma baixa da taxa de câmbio, vai deslocar a IS para a esquerda. Por quê? Para a esquerda que vai estar diminuindo né, a IS. E para a direita, que é o caso que eu pus aqui na telinha, né, esse aqui, estaria aumentando a IS, né? Tá? Então, aumentou a IS, ela vai para a direita, para cima, né? A gente já viu. Então, a IS está aqui. Aumentou a IS, ela vem para cá. No caso, isso vai ocorrer, né, por meio de uma alta da taxa de câmbio, tá? Se fosse uma redução da taxa de câmbio, viria para cá, porque diminuiria as exportações e aumentaria as importações. Ok. E aí, no final, você vai ver o que vai acontecer com a renda e a taxa de juros daquela economia, tá bom? Então, nós vamos agora, no próximo vídeo, para não ficar tão pesado, né? Ver aqui, fazer a análise, né? O modelo SLMBP, tá bem? Então, agora eu só fiz a introdução para vocês.